E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 1. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Evie Wylie. Ken falou, eu não quero ferir os outros. O rosto do pai dela se torceu ligeiramente. Ele estava com raiva, rindo, ou triste. Era uma expressão com nuances, que era difícil de entender. No entanto, não houve rispidez no que ele disse logo depois. Não há necessidade de invadir os outros. Um exército forte é uma força dissuasora. No entanto, a intimidação impensada leva ao conflito. É dever de um líder obter informações sobre outras nações, encontrar um equilíbrio e buscar o crescimento da força de seu país. Você acha que o poderio militar é desnecessário? Ken falou, não. Ken sacudiu a cabeça. Entre as muitas raças do mundo, com os povos olhos arco-íris, representando 90% dessa fatia, uma nação de 5 milhões de pessoas não era muito grande. No entanto, devido aos países vizinhos serem, aproximadamente, do mesmo tamanho, que um equilíbrio pôde ser alcançado. Nos últimos 50 anos, também não houve guerras, em grande escala, nas nações vizinhas. Mas isso só demonstrava que não havia guerras de conquista. Quando um monstro, com grande poder individual dava as caras, era quando o destino de uma nação seria decidido. E dependendo das circunstâncias, uma aliança poderia ser formada. Por exemplo, houve mais de 50 mil baixas, quando um Behemoth apareceu, e a lembrança dele ainda estava fresca nos corações de muitos. Ken sabia muito bem como era importante reunir grupos poderosos para lidar com tais adversários. O pai falou, você não precisa fazer tudo sozinha. Reúna as pessoas em quem confia, e peça a força deles emprestado. Não sou o único rei forte entre os muitos reis da história, mas até eu tenho pessoas em quem confio. Mesmo olhando na história da família real, provavelmente, só seria possível encontrar pessoas comparáveis a seu pai, que foram aclamadas como pioneiras no reino dos heróis, durante a primeira geração. O pai falou, portanto, reunir os fortes, e buscar a força que está em uma direção diferente da sua, pode ser o caminho certo. Mas isso, o que significa? Talvez, aprender magias que façam todo mundo feliz, seja uma maneira de fazê-lo. No entanto, ouça bem a sugestão de seu pai. Você não pode negligenciar sua própria força. As pessoas se sentem à vontade, sob a proteção dos fortes. Ser um membro da família real, é uma forma de força, que atrai as massas para você. Naturalmente, essa força implica possuir charme, riqueza, e autoridade. Mas se levar isso ao extremo, então, o poder pessoal de um rei é a força mais facilmente compreendida dentre todas, e pode garantir melhor sua segurança. Afinal de contas, o charme, a riqueza e a autoridade podem falhar em garantir a segurança de todos. Ken respondeu, sim, pai, ótimo. O rei respondeu, quando ele pegou o garfo novamente. Em outras palavras, significava que ele continuaria comendo. Sua mãe também se apressou a segui-lo, e Ken começou a comer de novo também. Depois que terminaram, as empregadas serviram 3 bebidas de cor roxa clara. Este era o chá roxo, com gotas de leite. Estava acompanhado por biscoitos, levemente açucarados. Os 3 olharam seus anéis, e depois, começaram a degustar do chá. Ken, que tinha uma língua sensível, sorveu o chá que tinha esfriado. Foi só então que ela percebeu que 2 pessoas estavam olhando para ela. Ela violou alguma forma de etiqueta. Ken não tinha ideia do que estava acontecendo. No entanto, esse tipo de coisa acontecia, de tempos em tempos. Ken comia em silêncio, mas eles ainda a encaravam. Aconteceu com mais frequência com o pai, que ela raramente conseguia encontrar. Ela tentou desvendar algo em seu olhar, mas ele não parecia zangado. Então, o que estava acontecendo? Ken inclinou a cabeça, ou pelo menos, ela fez isso em seu coração, e bebeu seu chá roxo. Deixou que o chá lavasse o gosto doce de biscoito, que permanecia em sua boca. No entanto, beber demais seria glutonaria. Ela não podia julgar mal o equilíbrio de sabores entre chá e biscoitos. Ken focou em comer os biscoitos, e beber chá em sequência, e o olhar de seu pai a deixou. O pai falou, então, o que mais planejou para Ken hoje? A mãe falou, depois dessa refeição, vamos aprender sobre magia, nos meus aposentos, até a hora do almoço. Depois disso, Balin Sensei irá instruí-la, como de costume. O pai falou, entendo. Nesse caso, deixe-me acompanhá-la hoje, e ver como a ensina. Estou muito interessado em saber como Ken leva suas lições. Ken não pôde deixar de ficar surpresa. Esta pode ser a primeira vez que seu pai realmente quer vê-la aprendendo.
Sua mãe sorriu, e as rugas entre as sobrancelhas de seu pai se aprofundaram. O pai falou: "O que é tão engraçado sobre isso?" A mãe falou: "Eu estava me perguntando o porquê você diria algo assim de repente, rei." O pai falou: "Foi algo que passou pela minha cabeça. Não há outro motivo." A mãe falou: tudo bem, e sorriu. "Então, eu esperarei calmamente sua chegada, meu rei." O pai falou: "Não há necessidade de esperar por mim. Eu não quero perturbar a educação de Keno." A mãe falou: "Eu sei. Ainda assim, acho que já é hora de selecionar um pretendente para Keno. Mais tardar, e ela ficará velha demais como princesa, mesmo para uma nobre herdeira." Eu lembro que eu tinha 8 anos naquela época. O pai falou: "Não, você tinha 9 anos." A mãe falou: "Para, mesmo, eu não posso acreditar que ainda se lembra." Sua mãe sorriu, enquanto seu pai franzia a testa. O pai falou: "Grum, eu sei o que está tentando dizer. No entanto, Keno é a nossa única filha. Nós não podemos ser desleixados sobre isso. Não seria melhor esperar mais?" A mãe falou: "Se não começarmos a pensar nisso desde o início, todos os bons candidatos terão encontrado cônjuges até então. Nossa filha se tornará uma mulher que ninguém estará disposto a comprar." O pai falou: "Não fale sobre comprar como se fosse as sobras que ninguém quer. Ser alguns anos mais novo não deve ser um problema, não. Eu vou considerar cuidadosamente esse assunto, entendeu? Vamos mudar de assunto." A mãe falou: "Sim. Você precisa se esforçar bastante nisso." Ela ouviu sua mãe sussurrar. Seu pai franziu a testa, olhou para as empregadas, e depois pegou as sobremesas. Depois que a sobremesa acabou, Ken voltou para seu próprio quarto, onde ela pegou vários livros didáticos. Antes de ir para o quarto de sua mãe, ela bateu na porta do quarto de sua mãe, e a pessoa que a atendeu era a empregada pessoal de sua mãe, que era a empregada-chefe assistente, a segunda em comando do castelo. Ela entrou no quarto e começou a aula de hoje com a mãe. Independentemente de qual tradição de magia estava sendo estudada, o importante ao começar a ser versado nas artes mágicas era ter a afinidade. A maioria das pessoas que aprenderam a usar magia tinha feito isso através da percepção de fazer contato com o mundo. Qualquer um sem essa experiência seria incapaz de conjurar magias. No entanto, não havia professores que pudessem ensinar isso aos alunos, explicando todos os detalhes. Por conta disso, muitas pessoas ficavam presas nessa parte. No entanto, Keno já havia atravessado esse obstáculo. Agora, ela estava aprendendo sobre o que ela precisaria saber para futuras profissões. A mãe de Keno era uma maga, e então, ela se concentrou em melhorar sua habilidade de lançar magias arcanas. Por Keno ter talento como feiticeira, suas lições eram focadas em melhorar sua habilidade de feiticeira. Comparado aos magos, os feiticeiros confiavam muito mais na percepção. Portanto, o treinamento de Keno era focado em fechar os olhos e usar seu coração para sentir as ondas que sua mãe emanava ao conjurar magias. Ela não sabia quanto tempo se passou desde que a aula começou. De repente, Keno sentiu alguma coisa. Foi difícil descrever essa sensação em palavras. No entanto, era mais poderoso que sua mãe, como uma grande onda, algo que desafiava a descrição. Esta foi uma sensação que ela nunca tinha experimentado antes, e Keno não pode deixar de abrir os olhos. Ela viu a mãe, que ficou surpresa com a filha, abrindo os olhos de repente. E naquele momento, uma dor lancinante perfurou Keno. Era uma agonia que ela nunca experimentara antes, algo que não fazia sentido para ela. Keno desabou no chão, em meio à dor, como se algo tivesse sido arrancado dela. Doeu tanto que ela não podia falar. Keno não podia acreditar que existia algo no mundo que a faria sentir tanta dor. Ela chorou lágrimas de dor. Em sua visão, escurecida pelas lágrimas, ela podia ver as duas empregadas desmoronando no chão também, seus rostos distorcidos de dor e agonia. Ao lado dela, sua mãe estava passando pela mesma coisa também. O rosto de sua mãe estava torcido em agonia, e sua testa estava escorregadia de suor. Mas, mesmo assim. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.